Olá, eu sou o professor Antônio Carlos Assunção, do Centro Educacional Online. Hoje nós vamos ter uma rápida conversa sobre mercado financeiro e certificações. Na verdade, eu decidi fazer esse vídeo por conta de algumas dúvidas de alunos com relação a essa questão de mercado financeiro e certificações. Bom, a dúvida a qual me refiro é fundamentalmente essa aqui. A primeira, né? Depois vamos para a segunda. Quais cursos fazer para trabalhar no mercado financeiro? Já escutei essa pergunta um monte de vezes. A questão é, não existe uma resposta simples para esse tipo de coisa. Tem algumas pessoas que, na verdade, obtêm conhecimentos suficientes para poderem trabalhar no mercado financeiro na universidade. Em outros casos, são pessoas que têm uma formação que não aconteceu na área de economia, nem na área de administração, muitas vezes nem sequer na área de engenharia, e depois da formação universitária, elas foram buscar alguma formação dentro dessa área, ou seja, de finanças, através, muitas vezes, de cursos avulsos, de cursos de pós-graduação. Muitas vezes começaram a trabalhar no mercado financeiro e depois foram fazendo alguns cursos de atualização. Então não existe uma resposta que seja única para esse tipo de coisa, mas a primeira coisa que é importante é a seguinte: para você trabalhar bem em qualquer função, e não é diferente aqui no caso de mercado financeiro, obviamente que é muito importante que você tenha conhecimento técnico. E, consequentemente, os cursos que são bastante técnicos importam. Agora, depois tem uma outra questão, e essa, de certa forma, se mistura com a primeira, que é, bom, mas basta que eu tenha o conhecimento técnico? Hoje em dia, não mais. E por quê? A tendência mundial tem sido, para trabalhar no mercado financeiro, você precisa ser certificado. Isso é uma coisa recente no caso brasileiro, é uma coisa que já existe há muito mais tempo no exterior, principalmente nos Estados Unidos, Europa, Canadá, enfim. Quer dizer, e chegou aqui no Brasil, né, no finalzinho ali do século passado, enfim. E o resultado, cada vez mais você exige que as pessoas sejam certificadas. E por conta disso, hoje em dia, existem várias certificações no Brasil. As mais famosas oferecidas pela Ambima, que é a Associação Brasileira das Entidades de Mercado de Capitais, que é uma fusão de duas entidades que existiam no mercado financeiro, já mais antigas, ali, década de 70, enfim. Ou seja, CPA 10, CPA 20, CEA e CGA. A questão a partir daqui é qual certificação eu devo buscar? Depende do que você pretende fazer. CPA 10 é a mais básica, depois você pula para CPA 20, depois CEA, depois CGA, já adiantando para vocês o seguinte: você pode fazer CPA 10 sem ter feito CPA 20. Você pode fazer CEA sem ter feito CPA 20. Tá? Ou seja, você não precisa fazer todas as certificações. Se você se acha uma pessoa suficientemente qualificada para passar na prova, seja de CGA, você pode fazer diretamente. Tá? Enfim, e isso, na verdade, depende, então, de quão qualificado você é em termos técnicos, né, para realizar uma dessas certificações. Agora, o que eu tinha dito para vocês de maneira breve é o seguinte: em algum momento, certamente, para trabalhar no mercado financeiro, fazendo qualquer coisa, você vai precisar de algum tipo de certificação. A questão é simplesmente qual. Né? Certificações para o mercado financeiro existem desde a década de 60 nos Estados Unidos. A mais conhecida, que inclusive é uma certificação mundial, e vários brasileiros possuem essa certificação, é o CFA. Tá? Seria uma espécie de analista financeiro certificado. Desde a década de 60, isso existe. E para você trabalhar no mercado financeiro nos Estados Unidos, dependendo do que você queira fazer, você precisa dessa certificação, ou de alguma outra. Essa é a mais conhecida delas. E repara, é uma prova que é bastante difícil.
aplicada em 3 níveis. Você precisa passar em um desses 3 níveis, você pode ser nível 1, nível 2, nível 3, enfim, vai avançando ao longo do tempo. Além disso, né, comprovar experiência profissional. Então não basta simplesmente eu tenho técnica apurada em finanças, em coisas relacionadas ao mercado financeiro. Experiência profissional, nesse caso, também importa. E depois, ou seja, juntar-se aqui ao Instituto CFA. Ou seja, digamos assim, uma coisa relacionada à conduta, ou seja, para poder trabalhar no mercado financeiro, ou seja, juntar-se aí ao Instituto CFA significa declaração de conduta profissional, ou seja, você vai ser um bom menino trabalhando no mercado financeiro. Para vocês terem uma ideia de grau de dificuldade, se você pega, por exemplo, 100 candidatos que fazem o CFA, ou a cada 100 candidatos, somente 17 alcançam a certificação desejada, considerando aí todos os níveis, nível 1, nível 2 e nível 3, 17%. E note que quando as pessoas vão fazer esse tipo de prova, em geral, são pessoas que possuem boa qualificação, senão elas sequer tentariam fazer esse tipo de prova. Então é uma certificação bastante difícil. Para vocês terem uma ideia, no caso brasileiro, quando você olha para 2018, somente 800 pessoas no Brasil, e aí é somente, realmente, são poucas pessoas, 800 possuem esse tipo de certificação. Então, obviamente que é uma distinção. Para vocês terem uma ideia de comparação, né? Ou seja, no Canadá, né, que é um país com 36 milhões de habitantes, olhando ali para o final de 2018, 14.500 pessoas possuíam, no final de 2018, essa certificação. Tá? Como eu disse para vocês, a Ambima é uma instituição de mercado financeiro, fusão de duas anteriores, né, Ambid e Andima, e ela oferece determinadas certificações, essas que a gente viu aqui. Né? Representa instituições do mercado financeiro, bancos de investimento, bancos múltiplos, bancos de varejo, enfim, distribuidora de valores, mobiliários. Então, uma instituição associada a mercado financeiro. É uma instituição autorreguladora, então todo mundo que vai para a Ambima acaba tendo que seguir um determinado código de conduta, melhores práticas, enfim, mas repara, autorreguladora, porque existe, obviamente, a CVM, Banco Central, enfim. E a principal entidade certificadora, o que nos importa nesse momento. A principal entidade certificadora do Brasil, mas não a única, é a Ambima. E ela possui aquelas 4 certificações, CPA 10, 20, CEA e CGA. Você teve mais de 1 milhão de provas realizadas desde 2002. Você começou com CPA 10 e CPA 20 e depois outras certificações mais sofisticadas. Para vocês terem ideia de números, né, quando você olha para o CPA, 73% das provas, ou seja, são CPA 10. 24% dos exames, CPA 20. Número de pessoas certificadas. No caso do CPA 20, quase 300 mil provas. No caso de CPA 10, quase 740 mil provas. Então são as duas principais certificações. Mas elas são certificações bem básicas. Se você olhar, por exemplo, quem faz aí o CPA 10, basicamente a pessoa pode fazer o que dentro de uma instituição financeira? Prospecção, venda de produtos de investimento diretamente aos clientes, etc, etc, etc. Então, na verdade, CPA 10, né, no final das contas, vai acabar sendo exigido de qualquer pessoa que trabalhe em mercado financeiro em algum momento. Por exemplo, em agência bancária. Quando você vai para o CPA 20, aí você já pode realizar algumas outras coisas ali, ou seja, fazer algumas outras coisas adicionalmente. Venda de produtos de investimento, manutenção de carteiras, ou seja, de investimento em varejo. E a dica: claramente é muito melhor que você tente logo de cara fazer CPA 20. Aí você vai dizer, bom, mas por que você está dizendo isso? Porque a prova do CPA 20 ela não é muito mais difícil que a prova do CPA 10. Pelo que a gente tem observado, em algum momento,
é possível que você comece a ter um número muito maior de pessoas fazendo a prova do CPA 20, ou seja, ao invés de fazer CPA 10 para depois pensar em fazer CPA 20, indo direto para o CPA 20. Que as pessoas vão notando, ó, quase todas as pessoas que são aprovadas no CPA 10, elas conseguiriam fazer a prova do CPA 20. Então muitas pessoas estão vindo diretamente para cá, né? Então, se vocês forem pensar numa primeira certificação, eu diria que tenta de cara, ou seja, o CPA 20. No caso de CEA e CGA, aí é uma prova um pouco mais restrita, porque exige, né, nessas duas provas, você tem uma exigência maior em termos de conhecimentos técnicos de finanças. Por exemplo, no caso do CPA 10 e CPA 20, você precisa de alguns conceitos básicos, finanças, mercado financeiro, economia, mas a prova sequer tem cálculo. Já quando você vem aqui para CEA e CGA, né, você precisa mostrar alguns conhecimentos de finanças, economia, mas com cálculo. Então isso já cria uma dificuldade adicional. Por exemplo, aqui somente 3% das provas realizadas na Ambima são para CEA e CGA. Então, ou seja, é uma prova mais difícil, mas no final das contas eu acho que em algum momento vocês devem estar mirando nesse tipo de coisa. Eu acho que é importante para você conseguir abrir algumas outras portas. No caso da primeira, ou seja, CEA, né, você consegue, com essa certificação, trabalhar com assessoria, ou seja, de pessoas físicas, indicação de produto de investimento, coisa que você não pode fazer, por exemplo, com CPA 10 ou CPA 20. Já no segundo caso, CGA, você consegue, ou seja, partir para a gestão de recursos de terceiro, tomar decisão sobre esse tipo de coisa, gerenciamento de carteira de investimento. Então já é uma coisa mais sofisticada. Enfim, no caso da prova do CPA 10 e no caso da prova do CPA 20, de qualquer maneira eu coloco aqui, ou seja, como é realizada a prova, ou seja, tempo de prova, mas fundamentalmente a questão é, tá? Você tem uma série de questões, no caso de CPA e no caso de CPA 10 e no caso de CPA 20, nessas duas provas, não há uma questão sequer de cálculo, são todas questões conceituais. Tá? E as provas não são tão diferentes. Você precisa acertar 70% das questões para conseguir, ou seja, a aprovação, para conseguir a certificação. Fundamentalmente é isso aqui. E as provas são de múltipla escolha. Tá? Agora, quando você vai, ou seja, para CEA e CGA, as provas continuam ali sendo de múltipla escolha, mas você precisa de conhecimentos um tanto quanto mais profundos, ou seja, de finanças e mercado financeiro. A prova é realizada com você utilizando uma calculadora financeira HP12C. Então, fazendo as contas. Né? Tem lá a prova de renda fixa, derivativos, renda variável, ou seja, toda a parte de finanças, mas é uma prova um tanto quanto mais robusta, onde você necessariamente precisa fazer as contas. Da mesma forma, múltipla escolha, tá? 70% das questões você precisa acertar para obter a certificação, e isso vale tanto para a certificação CEA quanto CGA. Agora, no caso da CGA, que é a principal certificação, certamente a mais difícil, né, tem uma questão interessante, né, que, enfim, eu não queria deixar de comentar com vocês. Né. No caso da CGA, você tem a prova realizada em 2 etapas. Então, consequentemente, né, 60 questões por módulo, são 2 módulos de 3 horas cada. Se o indivíduo ele tem uma certificação internacional do tipo CFA, ele não precisa realizar os 2 módulos. Ele pode pular diretamente para o segundo. Basicamente, por que você tem isso? Se o indivíduo já conseguiu uma certificação internacional como CFA, que é aceito basicamente em todos os lugares do mundo, então ele já mostrou que ele tem bons conhecimentos de finanças. A partir daí, para trabalhar no mercado financeiro brasileiro, com gestão de carteiras e coisas do tipo, né, ele precisaria de quê? Mostrar que ele tem conhecimentos também sobre a estrutura de financiamento do mercado de capitais, em particular no Brasil. Então, ou seja, se ele tiver essa certificação internacional, ele pode simplesmente
fazendo o segundo módulo e sendo aprovado, obviamente, obter essa principal certificação da Ambima. Bom, então, fundamentalmente, é isso que eu gostaria de conversar com vocês. E lembrando sempre o seguinte, né? Quer dizer, acho e recomendo fortemente que todas as pessoas que estão pensando em trabalhar no mercado financeiro deveriam pensar em fazer algum tipo de certificação, sim. Porque em algum momento, certamente, vai ser obrigatório algum tipo de certificação para você trabalhar qualquer função no mercado financeiro. Tá? Não vai ter escapatória. A gente está migrando, na verdade, por uma coisa que já existe em alguns países, como, por exemplo, nos Estados Unidos. Aconselho que vocês comecem no nível mais básico pelo CPA 20, né, e depois até pensem em fazer outras, né, certificações com nível de sofisticação maior, o que pode, obviamente, abrir uma série de novas portas aí para vocês. Ok? Então, meus caros, espero que o vídeo tenha sido útil para vocês, né, e que vocês possam tomar a melhor decisão possível com relação a qual certificação fazer e como vocês devem se preparar para trabalhar no mercado financeiro. Ok? Então, bons estudos para todos, né, e até uma próxima vez.